Bom, gente, bom dia. Vamos começar aqui mais uma mini curso do GEA. Hoje o nosso convidado é o nosso grande amigo Ronaldo. Ele está com a gente aqui já há um tempinho já, né, Ronaldo? Então, uns 3 meses, mais ou menos. É mais ou menos isso. Está desenvolvendo um projeto muito interessante e o Ronaldo já tem uma experiência muito grande antes do GEA. E ele vai falar um pouquinho disso sobre vocês. E estão em ótimas mãos. Vai lá, pode tudo seu. Bom dia, pessoal, tudo bem? O Igor me apresentou, me chamo Ronaldo, né? E, na verdade, esse tema que eu quis trazer para vocês é um tema quanto discutido, tá? Tanto quanto discutido. Tanto. Na atualidade, ele é mais discutido ainda porque a gente fala muito migração para nuvem. Mas eu quis trazer esse tema, tá? Porque ele não deixa de. O pessoal que trabalha mais na nuvem diz que o conceito de data warehouse, data lake, não sei o que, tá tudo meio que deixando de lado, né? Para começar a implementação em nuvem. São totalmente dois mundos totalmente diferentes, tá? Então isso é bom a gente trazer aqui. Eu não tenho muita experiência com a nuvem, alguns conhecimentos específicos assim de algumas partes da área de negócio, porque a gente acaba muito de forma direta indo conhecer outras empresas, né, estruturação e tudo mais, então a gente acaba vendo, mas o que eu trabalho há 4 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, é com estruturação em DW, tá? Então, até o Fábio que está presente aqui, ele participou no início lá na empresa, daí acabou uma consultoria, e enfim, eu comecei a fazer parte dessa integração lá dentro e eu comecei a acompanhar todo o processo, tá? Então eu falo por mim que, por mais que o pessoal comente que tudo vai para a nuvem, não sei o quê, é um tema muito bem discutido e muito legal, porque assim, uma estrutura de dados com um início, seja em Data Warehouse, Data Lake, Lake House, que é muito que se fala hoje também, depois para a migração para a nuvem é mais fácil. Então eu acredito que tudo tem um início, tá? E eu falo isso com propriedade porque lá na empresa onde eu trabalhei 10 anos, né, hoje eu estou em outra empresa, né, outra organização. Mas lá onde que eu participei de todo esse processo, e hoje também, né, eu continuo nesse processo, a gente vê muito dessa estrutura que é muito importante, tá? Então, assim, eu quero trazer aqui, na verdade, algumas considerações, né, sobre a estrutura da Warehouse, como ela é implementada, por que ela é implementada, qual que é o intuito. Então, aqui eu quero trazer um pouco um geralzão e fazer um bate-papo no final para a gente também, se alguém tem alguma dúvida, porque eu acho que tem muito mercado para isso, tá? Inclusive, eu falo como profissional que cresce, na verdade, eu me desenvolvi com essa estrutura e eu vejo muita empresa fora ainda utilizando o nosso velho amigo Excel, né? Isso nunca vai fugir, tá? De qualquer organização, seja pequena, grande, porque mesmo as grandes, eles começam a implementar os projetos em Excel. Mas tem empresas pequenas que começam com Excel e continuam e chega lá na frente é um monstro. Então, se tu já tem uma estrutura bem montada, seja de data warehouse, né, bem simples, daqui a pouco pode ter uma estrutura dentro do banco de dados, mas que seja bem estruturada, depois para te fazer a migração, quando a organização começar a crescer, se torna mais fácil, tá? Então, porque a estrutura já está num formato legal, toda a regra de negócio está embutida numa camada, não está dentro dos dashboards, não está dentro do fluxo de dados. Então, focar na. Eu falo porque tive muitas dores durante esse processo, né? Então, eu queria aqui trazer um overview geral para vocês também, levar para o profissional, que eu acho que é muito legal essa parte, tá? Então aqui, na verdade, né, que eu comentei antes, né, apresentar uma utilização do Power BI com modelo em dados. Essa estrutura aqui ela é focada em on-premise, ou seja, com servidor, tá? E tem um assunto bem interessante lá na frente que eu quero tocar, que foi a transição que eu saí. E aqui eu falo um pouco de experiência, muita experiência profissional, na verdade, tá? Eu saio um pouco da teoria e encaixo, eu linko os leques ali da teoria com a prática e eu acho que ali dá para trazer um modelo legal, tá? Então, esse modelo ali eu olhei um pouco para os dois, tá? E trouxe ali, mas basicamente é a literatura, tá? Não foge muito. Então, a única coisa aqui que, na verdade, tu montar uma estruturação de DW
e implementar ele em Power BI, se tu tem conhecimento em ETL, se tu tem conhecimento em fluxo, dataset, né, conjunto de dados, a única coisa que vai ter o custo, além do serviço, né, se tu for contratar uma empresa terceira, é a licença do Power BI Pro, tá? Tem outras ferramentas grátis também, mas eu acho que ainda o Power BI ele é muito flexível para muita coisa, tá? Então, assim, ele é bem bacana porque depois eu tenho umas outras sugestões também. Quando a estrutura é bem pequena, assim, uma empresa bem pequena, tá? Mas se não, geralmente a gente implementa ele, centraliza isso num banco de dados para ficar bem estruturado e depois segue o fluxo, tá? Então tem que ter um banco de dados. Hoje a gente tem muitos bancos de dados free ali, Post, e tem o SQL, o padrãozinho, o standard, tem o MySQL, enfim, esses aí é de praxe, né? E programas que realizam ETL, tá? Isso eu falo um pouco mais para frente. Então, assim, ó, de resumo, como que é uma estrutura de data warehouse implementando uma estrutura de Power BI? Se tu for olhar na literatura, ela basicamente segue esse fluxo, tá? Ela vai ter as fontes de dados, a gente vai fazer a coleta, isso seja qualquer tipo de fonte. A gente não coloca aqui, mas tem, às vezes é muita coisa manual, tem coisa em Excel, então tu não tem um cadastro dentro. Isso também é legal salientar, né? Às vezes o que acontece para o desenvolvimento, a gente pensa muito o que tem sistematizado, né? O que a gente consegue trazer para dentro de um DW que a gente consegue levar lá para a ponta no Data Visualization, né? Data Vis, que seria o Power BI. O que a gente consegue olhar lá na frente que a gente consegue de prontidão já colocar? O que é Excel? A galera já vai, né? Excel. Então, assim, tem muita coisa que não foge, tá? Então é mais fácil tu levar para o Excel agora, daqui a pouco um cadastro simples, alguma transição que tu tem fixo, que tu nunca vai mudar. Bota no Excel, carrega isso daqui a pouco, nem no DW, mas direto para o Power BI, sabe? Então aqui também eu nem coloquei, mas é uma outra solução, porque às vezes é mais fácil tu colocar no Excel algo simples, tá? Que tu vai daqui a pouco entregar de hora, do que tu desenvolver isso em sistema. Óbvio, a preferência é sempre sistematizar tudo, né? Tu ter uma governança, um compliance, tudo vinculado, tudo uma fonte de origem, mas muitas vezes isso não corre, né? Às vezes tu tem lá, que na antiga empresa a gente tinha 6 bancos de dados, por exemplo, né? O cadastro do cliente estava em um. Daí 4 dos bancos de dados eram defasados, eles tinham feito incorporação, um deles era o principal. Daí aí o ETL já sofre, que tu vai ter que montar uma lógica para te extrair os dados, tá? Mas daí tu tinha lá, por exemplo, tu tinha gestão de despesa, porque lá, só para vocês entenderem, eu passei por um processo geral, assim, eu fiz projeto, a gente tinha mais de 100 dashboards, eu e mais um rapaz a gente desenvolveu. A gente tinha lá do financeiro, contas a pagar, né, contas a receber, estoque, movimentação de estoque, giro de estoque, gestão de despesa, RH. Então, eu fazia o ADM de toda essa parte, né? Construí algumas coisas do ETL também, então já mexi com Pentaho, tá? Mas trago outras ferramentas aqui também. Mas, enfim, que nem voltando ao que eu estava explicando, né? Muitas vezes tu tinha lá num banco de dados o cadastro do cara, só que tu ia utilizar de outro programa, né? Então, o que a gente fazia? Para não sistematizar no programa principal e a gente não tinha nenhuma API ainda construída nesse outro programa, jogava para o Excel, tá? Então, porque é muitas horas de desenvolvimento, daqui a pouco tu gasta 20, 30 mil desenvolvendo e até tu validar, isso gera um custo. Então, se tu tem aí uma folguinha que tu vai lá para frente, tu consegue planejar esse desenvolvimento, beleza, agora bota em Excel. Então, muitas fontes de dados a gente utiliza ali, tá? Então, aqui eu cito alguns exemplos. O ETL nada mais é, né, do que ele diz extraction, transformation e load, que é extração, carregamento e extração, transformação e carregamento. Então, basicamente é isso aí. Tu vai pegar do banco, tu vai transformar a informação que tu quer e tu vai carregar no DW. Simples assim, tá? Não é um monstro de 7 cabeças. Tu vai pegar de qualquer origem de fonte, vai lá, tu faz porque o DW nada mais é do que o quê, né? Ele nada mais é do que um armazém de dados tratados, tá? Então, ou seja, a gente encapsular toda a regra de negócio, tá? Aqui, e depois tu carrega nas outras fontes. Por quê?
A gente hoje é muito comum, né? E até agora já está mais na boca do pessoal, assim, mas é muito comum tu ver, por que que eu vou estar linkando isso com o Power BI, tá? O Power BI, tá, beleza. Daí vão lá, contrata uma pessoa do Power BI. O que que a pessoa faz? Bah, vai lá, constrói tudo assim, não tem nada, né? Daí quando tu vai implementar um DW, tu vai olhar toda a regra de negócio dentro do dashboard. O problema disso, tá, pessoal, de estar dentro do dashboard é o seguinte: quando tu vai fazer uma manutenção ou daqui a pouco, o pessoal lá na ponta pega, replica esse painel aqui, triplica esse painel, quadriplica esse painel. O que acontece? Quando tu vai fazer a manutenção em um, como tu tá dentro do painel, tu vai ter que fazer manutenção no 2, tu vai ter que no 3, no 4 e assim sucessivamente. Então, isso assim, depende do projeto que tu toma e a proporção que isso toma, tu partir de um dashboard que tem toda a regra do negócio, vai se tornar muito complexo a manutenção futura. Então, eu sei que isso também vem para a parte de desenvolvimento também, né? A pessoa que desenvolve ali, seja back, front-end, enfim, pensa muito nisso aí quando vai desenvolver. E aqui não foge disso, tá? Então, assim, quanto mais tu encapsular a regra de negócio, tu fazer partições, né, da tua regra de negócio, segmentar e utilizar elas como se fosse um módulo mesmo, né? Eu tenho, tá, eu vou dizer aqui de demonstrativo de resultado. Eu tenho a regra de negócio aqui de grupo de produto. Mas eu tenho o cálculo aqui do IPI, do PIS, do COFINS, do ISSQN, dos royalties, tudo separado, certo? E depois tu vai lá e tu constrói isso com base nessa regra, as tabelas com base nessa regra, deu a manutenção que tu vai fazer só ali. Automaticamente, todos os painéis da ponta tu vai modificar. Por isso que eu acho que é legal essa linha horizontal. Tá? Então, seguir esse fluxo é muito bacana, mas ser estratégico nos pontos que tu vai colocar a tua regra de negócio, que eu acho que isso futuramente é o que dá mais manutenção. E na outra empresa que eu tô, para vocês terem noção, eles têm a estrutura do Data Lake, tá? Eu vou falar bem sucinto lá para frente, eu vou dar uma pincelada também. O Data Lake, na verdade, do inglês, o Data Warehouse é um armazém de dados, né? E o Data Lake é um lago de dados. Então, assim, a diferença é que o DW ele tem dados estruturados e o Data Lake é dados não estruturados, ou seja, recebe JSON, o Data Lake, né? Recebe JSON, imagem, dado estruturado, campo, né, normal, tipo int, tipo bigint, enfim, HTML. Então, é um lago de dados, ali está toda a informação, né? Eu acho que a maioria do pessoal que conhece, né? Então, assim, depois o Data Lake, na verdade, ele vai pegar e vai segmentar o ETL a partir desse lago de dados e vai construir ETL, né? Então, assim, ele é um pouco diferente do DW, porque o DW está dentro do Data Lake, tá? Em resumo, é isso, tá? Então, assim, eu quero dizer que com todas essas estruturas, a regra de negócio ela tem que ser muito bem encapsulada, tá? Então, a gente vai ter um armazém de dados e a gente vai ter a estrutura do Power BI. E da estrutura do Power BI ela é bem simples. Eu costumo trabalhar com fluxo de dados e workspace, com um conjunto de dados, tá? Porque eu explico mais na frente. Agora eu vou deixar só com a estrutura geral. Agora eu vou segmentar elas. Eu acho que eu já fui bem claro na questão da extração, né? Tu vai ter a extração dos dados, né? Depois tu vai transformar, tu vai pegar no DW isso, tá? Tu vai pegar os dados e posicionar em colunas para quê? Que caso um usuário chave ali queira fazer uma consulta também, ele saiba, essa coluna aqui, valor total sem IPI, ele é o valor total da receita sem IPI. Então, é tu estruturar o teu dado de forma correta, tu trazer ele já com o chaveamento correto, tá? Porque, tipo assim, se tu vai pensar num banco de dados mesmo, muitas vezes o banco de dados ele é mais segmentado possível, tá? Isso aqui é um ponto bem importante. É bom o banco, a estrutura que está por trás do Data Warehouse, porque na verdade o Data Warehouse é um conceito. Data Lake é um conceito. Tudo é um banco de dados, tá? Ponto. Banco de dados de um sistema qualquer, ele funciona como? Tu tem lá o cadastro do cliente, é uma tabela única, certo? A chave dele, daqui a pouco, eu estou dizendo o pior, né, cenário. A chave dele é o CPF, tá? Então, tu tem um CPF lá com 14 dígitos. Aqui não, no DW tu já pensa de outra forma, tá? Tu vai trabalhar em fato e dimensão.
Então, assim, tu já constrói o ETL para trazer para o teu DW já com chaveamento. Tu cria um ID, tu cria um índice, tá? Lá também tem, mas aqui o que acontece? A ideia é tu compactar toda a informação num tabelão mesmo. Então, tu já quebra o conceito de banco de dados, tá? Porque o banco de dados, quanto mais segmentado, melhor para te conseguir informação, porque é a estrutura do banco, mas o Data Warehouse não. Ele é um tabelão mesmo. Tu entregar um tabelão para o cara trabalhar, tá? Então, aqui tu cria índices baseados em várias regras de negócio. Então, tu constrói toda essa parte aí no ETL, tá? Depois, qual que é a parte importante? Construir o teu ETL, construir o teu job lá, como que tu faz atualizar? Tu coloca no agendamento, né? Então, o BI, ele, lá nos teus servidores, geralmente isso é no servidor, tá? Então, tu aloca lá a memória, enfim, tu faz uma partição daqui a pouco lá para o teu servidor só para ETL, separa, é legal separar também. Então, daí tu cria lá o agendamento, seja no Airflow, no Tech Scheduler, que é o próprio nativo do Windows, e tu faz o carregamento da informação. Na verdade, o que acontece, o que o agendamento faz? Ele vai, tu tem um jobzinho lá, uma pasta qualquer, né? Tu vai lá, tu agenda ele, eu quero que ele rode às 4 da manhã. Ele vai lá, manda um trigger, mesma coisa que é tipo como se fosse, eu vou lá, dar um gatilho e toda a magia acontece no ETL. Então o ETL, ele é uma rotina pronta que tu cria, ele vai pegar a informação do banco, converter, e joga para o banco. Vai lá às 4 da manhã, converteu e joga para o banco. Então ele faz sempre esse processo, é uma rotina que tu cria, né? O ETL de ponta a ponta ele funciona assim, tá? Depois a gente vai ter a estrutura do DW. E ele é um conceito. O que é uma fato de uma dimensão? Uma fato é tudo que aconteceu, tudo que tiver histórico, tudo que tu quiser acompanhar o histórico em uma linha de tempo. Isso é um fato. O fato é o que aconteceu, o que tu quer fazer com aquelas informações. Eu quero gerar um comparativo de linha de tempo lá no Power BI, mas eu quero comparar o ano anterior. Então, tu vai precisar de dados com linha de tempo. Isso se caracteriza como fato, tá? E dimensão nada mais é do que cadastros. São um para um, né? Para quem estuda banco, na verdade, um para um não, né? Ele é uma tabela única, chave única. Ele tem um registro único. Por exemplo, o Ronaldo fez 10 compras durante o ano. As 10 compras se caracterizam como uma fato, certo? Porque janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até chegar outubro, o Ronaldo comprou. Então, eu quero acompanhar as compras do Ronaldo durante o ano. Todos esses dados para fato. Porém, o campo Ronaldo, ele é um cadastro, correto? Eu não vou replicar o endereço do Ronaldo para tudo, tá? Eu vou colocar isso numa dimensão. Então, vai lá ter o cadastro Ronaldo com chave 1, rua XYZ, tem 27 anos, papá. Isso vai numa tabela diferente. Dentro do Power BI tu relaciona, tá? Porque o Power BI ele também tem uma estrutura de banco de dados. E por que tu faz isso no Data Warehouse, tá? Não só para o Power BI, tá? É para as outras data visualization ali, mas a gente faz isso nesse modelo justamente para que tu reduza a informação que tu precisa, tu trabalha só com campos, porque aqui vai começar a vir 25 milhões de linhas, 30 milhões de linhas, 1 bi, 2 bi, claro, passou de uma quantidade específica ali, 500 mil linhas, estou chutando, tá? Já se torna um big data, então é outra estrutura. Mas quando tu começa a ter muitos dados, tá? Tu vai ter que começar a fazer algumas manobras. Muitas vezes o pessoal quer, por exemplo, o DRE, que é um demonstrativo de resultados. Tu vai fazer, muitas vezes a empresa quer a nível de produto. Eles querem enxergar qual que é o DRE daquele produto, demonstrativo daquele produto. Ele está dando margem ou não para a empresa? Vamos trabalhar em cima dele. Então, muitas vezes a granularidade da informação é muito a fundo e exige muito recurso. Então, às vezes, tu tem que ter muitas estratégias para te tornar essa tua estrutura ideal, entendeu? Então, isso aí, por isso que tem que ser muito bem planejado essa fato, a dimensão, qual a granularidade, quando tu vai implementar. Cara, vamos entender, fazer um diagnóstico da empresa, vamos ver qual que é o volume de dados anual, vamos ver como se comporta essa informação, tá? Mas essa estrutura, ela não é, tipo, que nem lá na empresa, ela é criada direto dentro da fato de dimensão, certo? Só que dá para te fazer, tá? Não vou dizer que eu vou seguir a literatura a fio,
Eu acho que é muito na prática que a gente enxerga isso. E a fato dimensão lá na empresa, ela funcionava tipo, a gente carregava lá direto com a regra de negócio já dentro. Então o pessoal construía um SQL gigante no ETL, fazia algumas transformações no step que precisava, merge, etc e tal. Uma outra coisa, tá? O ETL também não precisa ser só em Pentar ou só em Sys, pode ser com programação também, tá? Por exemplo, Python, que é universal. Tu consegue aproveitar até na nuvem, entendeu? Então, assim, vai muito do que tu quer construir, tua pretensão, tá? Mas voltando lá na empresa, quando a gente construía ETL, a gente construía tipo num Python, assim. Construía, no caso, eles construíam dentro de um SQL e eles faziam os steps até chegar no dado, salvar o dado lá no DW. Só que quando eu estava saindo ali, eu fui descobrir pela literatura que, na verdade, deveria ter um staging area. Ou seja, tu jogar toda a tua informação é tipo assim, ó, select asterisco from a partir de uma data, tudo numa tabela. Tá? Porque se torna mais fácil. Uma que quando tu não filtra nada no teu select, né? Quando tu traz ele mais puro possível, ele faz a leitura maior. Então, assim, se tu começa a fazer grow by, tu começa a fazer order by, tudo dentro da tua extração, tu já começa a ferrar com o teu ETL, que lá a tua carga, em vez de ser de 3 minutos, se torna de 50 minutos, tá? Então, preferível, quando vai fazer a extração, quando vai construir uma query, preferível Partition by, tá? Isso anota ali, leva para a vida, tá? Faz uma estrutura de ranking, se não quer ver todos os itens, faz uma subquery lá com Partition by, fazendo um ranking, traz para faz uma subquery dentro de outro select e ranqueia sempre o primeiro. Agrupa tudo num Partition by, sempre, tá? Preferível. Voltando, né? Tô dando aqui um pouco um overview de tudo, né? E depois eu vou falar algumas dores também, tá? Então, assim, voltando, né? Então, depende tudo como vai construir a pretensão, a estrutura, por isso que é bom sempre fazer um diagnóstico, tá? Aqui, na verdade, no DW vai ter toda a regra de negócio. Por isso que é legal sempre encapsular, dividir, estruturar bem certinho toda a regra de negócio, porque faz manutenção em uma tabela, fazem todas. Então, sempre tentar reaproveitar o máximo da estrutura já existente por causa da manutenção, tá? E também, né, a manutenção se torna ágil com regras bem construídas. E que nem eu falei, não é regra, tipo assim, eu vou construir Tem uma empresa aqui do lado, ela tem um volume de dados, sei lá, ela tem 17 mil linhas. Cara, se tiver a possibilidade do RP, de tu botar dentro do RP ou puxar direto do RP para o Power BI, perfeito, tá? O banco ele vai suportar, é poucas linhas. Daqui a pouco tu pode dar até um truncate na tabela e carregar os dados todo dia inteiro, entendeu? Então, assim, varia muito a necessidade, sabe? Eu estava trabalhando para um cliente que ele precisa de uma API. Então, assim, o que acontece? Ele não tem banco de dados interno, ele trabalha com os dados tudo num portal. Só que esse portal fornece API. Daí o que a gente sugeriu? Cara, a grande dor dele era o que? Ele estava exportando tudo para o Excel e fazendo direto no Power BI. Não tem problema nenhum, funcionava, show de bola. Só que o problema é que ele estava exigindo de uma pessoa só para gerar essas informações e a informação não estava coerente com com o dado lá do portal, porque provavelmente o pessoal estava exportando ou entrava no arquivo, excluía a linha e papapá. Tu não tem governança, tu não tem compliance, tu não tem nada. Então, assim, o que eu sugeri? Cara, vamos jogar isso para dentro do DW, faça a API de conexão, faça um for ali para pegar, porque a API ela é uma estrutura um pouco diferente, tu fazer um select direto no banco, né? Enfim, estruturo isso, monto para vocês consomem do banco. Projeto futuro, cara, pega do banco de vocês, vai estar funcionando, vai estar lindo, maravilhoso. Então, isso aí, tudo depende da estrutura, tá? E por final, então a gente passou pelas fontes de dados, o ETL da DW, a gente vai para a estrutura do Power BI, tá? Ele é um pouco diferente da estrutura, assim, tu tem que ter uma conexão do teu servidor com a nuvem, tá? Porque os dados que tu publica da nuvem, que quando tu vai querer construir alguma coisa do Power BI com o servidor, tem que fazer uma conexão. Essa ponte é o gateway, que é o on-promise do Power BI, né? Se for lá no portal, tu consegue baixar. O ideal é que a estrutura sempre esteja montado, que nem eu falei, no servidor e nunca no computador, porque o servidor sempre está ligado, o teu computador pode desligar, e tu desligou uma vez, tu vai tem que sempre estar reiniciando o gateway, tá? Porque é ele que faz a ponte da nuvem com o teu computador.
Então, basicamente, o Power BI a galera conhece muito com, vamos desenvolver os conjuntos de dados. Vamos fazer aqui, ó, tu abre lá o Power BI e tu tem os... eu vou até fazer que fugir um pouco da apresentação, que eu acho que é mais prático, tá? Tu vai abrir, às vezes, o pessoal faz muito assim, beleza, eu tenho um Power BI. O que eu preciso agora? Eu preciso de uma licença. Tá, licença. Agora só vamos jogar para a nuvem, vamos publicar e vamos botar atualizar. Tá, mas como que a gente faz a atualização? Beleza, a gente precisa de um gateway. Tá, instala o gateway, configura bonitinho, beleza. Só que daí o pessoal faz o quê? Vamos vir aqui e vamos importar a tabela direto do servidor. Não tem problema, que nem eu falei, se é um cadastro, busca direto. Vamos importar direto aqui do SQL Server. Cara, não faz isso. Tá? Não faz isso. Se tu tiver uma estrutura de DW, não busca direto da SQL Server, porque tu vai estar exigindo recurso do teu servidor, e isso é uma dor que a gente está passando na nova empresa, que inclusive foi um diagnóstico meu, uma sugestão. Lá, eu não tenho diagnóstico, senão eu mostraria, eu até me esqueci de ver aqui, que é bem bacana. Em um dia, eram umas 3 horas da tarde, durante esse dia foi feito 72 requisições. Dessas 72 requisições, tu tinha lá SQL Server, além dos linked server, que são práticas ruins, né? A gente sempre prefere utilizar quando tu tá em um servidor e tu precisa de uma tabela de outro servidor, utilizar o OpenQuery, né? Que ela é mais prática, enfim, para as boas práticas dela mesmo. Tem lá na documentação. Mas, além disso tudo, tinha Markup Engine. Esse Markup Engine é o recurso do Power BI. Então, lá tu aparecia de 72. Por que eu estou falando que não é legal tu montar a tua query aqui dentro do Power BI e botar atualizar? Porque tu pode montar, nesse painel aqui, eu tenho uma query de base ativa. No outro painel, eu vou ter a mesma query de base ativa. Aí, tu já está consultando 2 vezes a mesma tabela. Então, se tu botar rodar ao mesmo tempo, tu vai ter 2 requisições no banco, 2 requisições martelando lá no teu banco. E depende da tua query, e lá na empresa tinha 72 requisições. Dessas 72, 37% desses 72, que representa mais ou menos uns 28, eles estavam apontando para a mesma tabela. E fora os recursos. Então, assim, por que tu não joga isso para o fluxo e importa do fluxo? Ó? Por quê? Tu monta a tua query lá no fluxo de dados. Agora eu vou voltar aqui. Tu monta a tua query aqui, ao invés de pegar aqui e fazer várias requisições. Tu monta aqui, atualiza de madrugada isso, bota lá 4 da manhã, tu vai fazer uma requisição só e tu vai levar todos os dados para a nuvem. E depois, quando tu for construir o teu dashboard, tu pega daqui, ó. Por que não importar recurso da nuvem, né? Vem aqui, importa o recurso da nuvem bonitinho e ponto. É que aqui eu não tenho o login aqui, mas ó, até eu acho que dá para olhar aqui, ver se eu tenho. Eu não tenho as credenciais, mas ó, aqui vai ter os fluxos, né? Importa da nuvem ao invés de importar do servidor. Porque se tu fizer o select, tu vai estar demandando muito recurso. E dependendo da tua estrutura, eu acho que ele vai voltar lá. E dependendo da tua estrutura, tu vai demandar isso e daqui a pouco o pessoal vai estar fazendo o quê? Vamos fazer investimento em servidor. Só que na verdade não é só questão de estruturação. Tá? Em vez de tu desenvolver todo o teu SQL dentro do BI, lá do dataset, do conjunto de dados, desenvolve no fluxo. E ponto. Joga isso para a nuvem de madrugada e todos os teus dashboards tu consome da nuvem. Né? Se a Microsoft está disponibilizando, utiliza lá. Então, basicamente é isso. Daí, o que acontece? Com essa estrutura, tu desafoga o teu servidor local, tá? Então, tu consegue fazer outras consultas para o dia a dia. Então, aqui é outras estruturas que eu falei, além de Big Data, né? Como eu estava focando aqui em Data Warehouse, eu quis trazer umas outras estruturas, né? Na empresa que eu estou hoje, eu saí da empresa da esquerda ali, que é o Data Warehouse, pega toda a estrutura, faz o ETL, DW, leva por BI, né? E eu também estou nessa estrutura de Data Lake agora, que é o lago de dados, faz o ETL para alguns DWs e os cientistas ali consomem, né, machine learning, enfim, tu vai pegando dado não estruturado para te conseguir gerar essa informação. E tem o Lake House, que na verdade a única diferença entre Data Lake e o Lake House é que o Data Lake ele tem DW, só que para um ponto específico. O Lake House não, ele vai fazer todo o ETL.
ele vai manter toda a governança da tua informação. O que é governança? É tu ter um alinhamento de usuário, tu saber e tu ter acessos distribuídos por usuário, é tu governar os teus dados de forma correta. Tá? E aqui entra dado estruturado, não estruturado, e ali tu direciona. Então, é uma outra estrutura, é um outro universo. A gente falando muito em Lakehouse, tá? Para on-promises. Mas eu ainda estou nessa outra fase aqui de Data Lake e Data Warehouse, tá? Então, pessoal, eu quis trazer aqui em meia hora, eu acho que foi um bom tempo, né? Eu acho que não, nem passou da meia hora. Mas, enfim, quis trazer um overview aqui das experiências que eu tive, tá? Que eu estou tendo, na verdade. E queria deixar aberto para vocês, eu queria deixar minhas redes sociais aí também, né? Se precisar alguma coisa, WhatsApp, eu estou no grupo do GL também, tem o LinkedIn aí. Muito obrigado por vocês participarem. Eu sei que é um tema bem amplo, na verdade, tem muito a discutir aqui, desde a parte de construção de queries, toda a parte de ETL, performance, enfim, até os agendamentos, tornar o mais automático possível, porque o fluxo, o que acontece, tá? Acontecia um grande problema lá na Bertolini também. Ronaldo, esse dado não está atualizado. Daí tu olhava lá, o agendamento estava às 3 horas da manhã, lá da madrugada. Às 4 horas tu botava a rodar o fluxo. Daí o que acontecia? Tem 1 hora de defasagem, só que tua carga excedeu a 1 hora. A tua carga finalizou em vez das 4, finalizou 4h30. E teu fluxo está buscando das 4, então está buscando dados atualizados. Então, se tu automatizar essa questão e tu botar no Airflow, enfim, disparar um trigo para o fluxo de dados, né, através desse teu agendamento, também tu já vai automatizar isso. Então, sim, são coisas mais avançadas, né, mas é um overview aí. Eu queria fazer agora, deixar aberto para vocês aí. Muito obrigado pela atenção. Enfim, estou aberto se alguém tiver alguma dúvida. Aproveita aí, então. Eu acho que eu não sei se alguém aí trabalha com isso, além do o Fábio, eu sei que trabalha, né, Fábio? Com Data Warehouse, e já não é de hoje, né? Não, na verdade eu fiz aquele trabalho no começo lá, né? Eu estruturei, eu criei o que criei lá, o Data Warehouse, todos os ETLs e tal, né? Inclusive o programa da época, mas depois eu não fiz mais nada. Ele é mais assim, é uma estrutura diferente, né? Tem banco de dados, tem, mas como tu construiu lá é uma pegada diferente, né? Ele não é que nem um modelo de banco, assim, é mais para te conseguir consumir o recurso na ponta, né? Mas uma estrutura, eu vou dizer para vocês, assim, ó, muita empresa procura. Se tivesse a oportunidade de ter estudado antes, estudaria. Mas é bom porque o mercado está bem fomentado disso. Bastante pessoal pede, tá perguntando aí para fazer trabalho extra. Então é uma sugestão minha, sabe? Acho que é bem bacana, assim. Enfim, eu acho que era isso, Igor. Mais alguém na pergunta? Dúvidas, sugestões, reclamações, conselhos, socorro? Só a questão do Power BI também eu vejo muito pessoal. É claro, quando tu tá no início, assim, né? Tu tá pegando ele. Eu acho que foi uma ferramenta muito boa, porque a Microsoft, quando constrói esse tipo de ferramenta, ela constrói muito bem integrada, né? Então, se tu tem o pacote Office, com o Power BI tu sai muito bem. Então, assim, às vezes eu vejo o pessoal construindo tudo, lá não tá errado, tu construir todo o dashboard, importando dentro do dashboard, né? Mas tu montar uma estrutura assim, cara, isso inibe o erro lá na frente, sabe? Tu tem um dado estruturado, eu sei que é maçante, é difícil no início, porque tu tem que alinhar tudo certinho, sabe? Porque depois para te voltar a dar manutenção é muito. Quando tudo já tá feito, já é horrível, então é uma sugestão minha, assim, sabe? Montar um fluxo, montar um conjunto, importar do fluxo, para conseguir desafogar o servidor, né? Porque o pessoal começa lá, que nem lá na empresa, cara, assim, uma query que deveria demorar 3 minutos, demora 15, entendeu? Então, porque o pessoal não olhou muito, o pessoal está investindo em servidor. Eu falei para eles, isso que eles têm engenheiro de dados lá. Eu disse, olha, a questão de imediato seria vocês construírem uma estrutura, jogar tudo para o fluxo, construir tuas queries lá para desafogar o servidor,
certo? Mas o ideal seria tu construir pelo menos um DW ali dentro com a informação já pronta, né? A gente só consumir dali. Mas o pessoal tá ainda pensando, mas é uma dor, sabe? Só quem passa sabe, né? Passa no dia a dia e sabe o quão ruim é a questão de tu precisar entregar a demanda e tu não conseguir por causa de um erro ali que, sabe, de imediato poderia ser muito rápido resolver. E até eles vão implementar, eu sugeri lá, fiz o diagnóstico, apresentei ontem, o pessoal gostou e já tem um aval para a gente conseguir implementar isso, né? Então é bem bacana, assim. Basicamente era isso. Como que você caiu nessa área de banco de dados? Como que você se interessou pela área? Foi nela? Cara, bem engraçado, né? Na verdade, eu sou formado em engenharia civil, né? Eu nem me apresentei antes, mas eu sou formado em engenharia civil e me formei em 2021, na verdade. E lá no meio do curso a gente tinha Isso eu já trabalhava no mesmo empresa que o Fábio ali, né? A gente aqui de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Daí eu tinha algoritmo de programação, daí eu comecei a me interessar muito, assim, por programação, daí eu comecei a entrar no VBA, peguei muito forte o VBA, desenvolvi um sistema lá dentro, daí virei PO, porque o sistema que eu desenvolvi de orçamentação web, o pessoal gostou muito, né, porque antes demorava 5 dias para te desenvolver essa estrutura, e eu passei para 5 minutos para dentro do web, então a gente montou toda uma regra de negócio, pegamos todas as estruturas, jogamos. E ali eu comecei a me interessar por essa parte de dados, tá? Eu não tinha muito conhecimento, eu conheci em VBA, então eu já tinha uma noção em lógica de programação, me desenvolvi muito forte na lógica de programação. E depois, a partir daquilo, eu trabalhava como assistente de projetos, né? Eu comecei a mexer com CAD, eu era, né, trabalhava na engenharia civil. E depois eu fui para o orçamento, e daí ali eu comecei a mexer com VBA dentro do AutoCAD. Desenvolver os bloquinhos automáticos, né? Botava as dimensões, saia automático. Daí eu disse, pá, legal essa área, curti muito. Daí estava nascendo a área de controladoria lá dentro da empresa, ou seja, lá na empresa, só para vocês entenderem, porque a implementação do DW também é legal, porque tu centraliza ela em um campo só, que nem a gente era em 5 unidades, né? Cada unidade com um segmento diferente. E para te conseguir, porque assim, cada um levava um dado diferente lá para o conselho. Daí tu tinha lá dado de logística, era um dado. Daí tu ia tirar do sistema, era outro. Daí tu disse, pô, cara, daí eles construíram a controladoria para te centralizar e tu conseguir ter uma governança ali. E daí me chamaram para ir trabalhar. Chamaram outro gurizão, né? E me chamaram. E daí nessa transição o Fábio ainda estava na empresa. Daí eles contrataram um consultor de Power BI e mais um outro consultor. Daí ali começou meu interesse, sabe? Pô, bacana, né? Eu quero conhecer essa estrutura da Data Warehouse, como que é. E dali a gente começou a seguir. Daí eu fiquei responsável pelo Power BI, depois eu desci a nível do banco, depois eu desci a nível de ETL. Daí até no mês passado eu estava cuidando de toda a infraestrutura. Tipo, deu problema no ETL? Barro não. Tinha que construir alguma coisa? Barro não. E tinha um outro projeto também de RH. Então foi nesse meio, eu fui puxando pela programação, sabe? Eu acho que me envolvi ali, fiz no meu TCC também, fiz um site de dimensionamento de eventos. Então comecei a mexer com dado e tal. Agora estou mexendo com Python, tenho noção em JavaScript também. Enfim, HTML, CSS básico, né? E, cara, isso aí. Foi bem assim, meio assim, sabe? Por interesse mesmo, da faculdade aí, né? Bem estranho, porque foi lá no algoritmo de programação, né? Só que foi bem. No início tudo é difícil, né? Mas foi bem estranho, mas eu estudei bastante, assim, sabe? VBA, assim. Hoje eu tô mais, assim, como eu também desenvolvi muito o SQL Server, a lógica do SQL ali, enfim. Eu acho que isso está sendo muito fácil agora quando eu tô aprendendo Python agora também, né? Lógica tudo bem, mas quando tu envolve ali a lógica de programação básica, né, com SQL, que é totalmente diferente, e tu une, se torna bem mais fácil, né? E o Python apresenta muito isso, né? Então é bem mais prático de desenvolver e tal. Mas basicamente é isso, né? Assim que foi minha trajetória. Na verdade, eu trabalhei 10 anos dentro da mesma organização. Eu cresci lá dentro, né? Eu saí de assistente, fui para analista de negócio, virei cientista de dados, daí agora eu virei analista de negócio sênior, né? Então, lá não tinha essa questão de sênior, né? Júnior e pleno.
Daí eu quis, enfim, trocar o cientista por analista, porque ia ter uma evolução profissional maior, sabe? A empresa também ali é data lake, é outro tipo de informação, então... E eu também já conheci o diretor lá da outra empresa, então eu fui meio que estratégico, posicionado mas, no mercado, mas também para aprender um pouco, sabe? Enfim, essa é a minha carreira, foi assim que eu entrei, e assim como eu estou hoje, tá, Gustavo? Boa, boa, valeu. E é muito segmentado as suas tarefas mexendo mais em banco de dados com os cientistas de dados na empresa? Como? Desculpa. Tipo, as suas tarefas são bem separadas dos cientistas de dados? Cara, hoje, é que o que acontece? Mesmo lá na empresa anterior, é que hoje eu não fiz nenhum projeto como cientista de dados, tá? Mas como tem demandas como cientista, tipo, tu precisa ter uma análise do banco, tu precisa fazer toda aquela parte, também ter noções de integrações, eles me converteram em cientista. Porém, eu com essa liberdade conseguiria fazer o que queria, tá? Inclusive, o meu TCC agora de séries temporais foi por causa disso. Eu conseguia pegar os dados com facilidade na transição, sabe? Então, eu tinha liberdade para fazer. Hoje, na empresa, também eles me dão liberdade. Só que, tipo assim, o segmento que tu diz no desenvolvimento, para pegar os dados, para mim eu tenho liberdade, sabe? Eu consigo fazer o que eu quero. É só eu apresentar a ideia e puxar, sabe? Porque ferramenta, hoje lá na empresa que eu estou também disponibilizaram tudo, Airflow, Pentaho, tudo para nós, mesmo sendo analista e não engenheiro de dados. Eles deram essa facilidade para mim, pelo conhecimento que eu venho trazendo, né? Então, na verdade, se eu apresentar para eles, ó, eu tenho um projeto aqui de clusterização, que nem um projeto que tu fez ali, que eu achei muito interessante, que inclusive eu quero trocar uma ideia contigo. Eu quero implementar esse projeto de clusterização. Beleza. Ronaldo, gostamos da ideia, é só implementar. Então, eu tenho facilidade, assim, sabe? Eu não tenho muita hierarquia, sabe? Apesar de descer muito nível. Tipo, lá na Bertolini, eu tinha, tipo, acesso só a pessoa acima e o CEO. Às vezes o CEO vinha falar direto comigo. Aqui já não. Eu estou mais hierarquizado. Porém, eu analisei, né, visão de crescimento, daí eu digo, não, daqui a pouco surge, né? Porque o setor está se reestruturando, todo o foco está ali, mas eu estou, inclusive, abaixo de uma coordenadora, né? De uma gerente e do diretor, mas aí, tipo, que nem eu tenho acesso ao livre ao diretor, ao engenheiro, então tem alguns caminhos que facilitam, sabe? Por isso que eu digo, networking, cara, quem indica, melhor coisa. Tenha muito contato, faça muito contato, cara. Assim, ó, eu acho que é muito bacana, sabe? Inclusive, tem o gurizão que trabalhava comigo, o Fábio chegou a conhecer ele também. Ele, com 28 anos, virou. Ele tem a mesma idade que eu, né? Ele virou gerente de BI. Daí ele foi com, assim, foi com um salário fora do giro, claro, né? Ele foi para ele tá morando em Santa Catarina, eu também fui para ali bem pertinho dele ali, mas é para outra empresa. Só que ele foi nesse conceito, quem indica. Então, assim, se pudesse aproximar das pessoas, falar, eu vejo que tem outros grupos paralelos também. Cara, vai, faz amizade, faz parceria, conversa com o pessoal, faz networking, que o mundo é pequeno, sabe? Eu acho que mais do que tu entender tudo, eu acho que o que é bem importante é o network, cara. Assim, ó, meu ponto de vista, sabe? É muito bacana. Ô, Ronaldo, Oi? o Gilson está falando, você falou sobre. Eu gosto muito de dashboard, né? Power Sim. BI, estou trabalhando, aprendendo um pouco também, né? Sim. E você falou sobre o SQL, né? Porque para Tá. mim, o SQL, quando ele puxar, quando estivesse puxando essas informações, ele já estaria na nuvem, para não dar esse problema que você falou aí, né? De várias requisições no SQL e comprometer lá a carga do provedor interno, né? De uma empresa. É isso? Tipo assim, deixa eu ver. Eu só vou ver se eu tenho. Eu queria te mostrar isso, tá? Eu tenho acesso aqui. Eu quero mostrar para vocês. Eu vou dar um exemplo aqui, bem rapidinho. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Porque falando é meio estranho. Peraí.
Espero que ele tá abrindo aqui. Beleza, tá aqui, ó. Eu acho que é bem interessante isso mostrar para vocês, porque justamente tá aqui, ó. Deixa eu baixar ele aqui, achei. Justamente é isso que tu questionou, tá? Deixa eu só ver aqui. Aqui, ó. Eu vou abrir ele, eu vou compartilhar a tela com vocês rapidão aqui. Ó, isso que eu tava falando das requisições é isso aqui, ó. Não sei se tu tá enxergando aqui, ó. Sim. Tá vendo que tem um monte de SQL aqui? Tudo isso tá embutido dentro do Power BI, tá? Só que o problema disso tudo é isso aqui, ó. O problema disso tudo é isso aqui, ó. Tá vendo que tu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabelas no mesmo código? Isso aqui é um painel, tá? No mesmo painel apontando para a mesma tabela. Tá vendo Sei. que tu tá indo lá no banco requisitando ela 6 vezes? Tu construiu. Ali o que o cara fez? Ele construiu uma tabela, construiu outra dentro do Power BI, tá? Construiu outra e relacionou dentro do Power BI. Só que, cara, se tu tivesse uma tabela dentro do fluxo de dados, tá? Dentro do fluxo, tu tivesse uma tabela e tu tivesse todos esses campos já relacionados, tu trazer tudo que tu precisa lá, automaticamente tu vai fazer uma requisição só para essa tabela. E não 6 que nem tá aqui. Entendeu? Então, assim, ó, essa quantidade de requisições lá do banco, tu teria aqui, ó, 72, tu ia reduzir para uma só. Aqui eu não tenho como te explicar assim, o máximo que eu consigo chegar a esse nível, sabe? Teria que dar uma olhada na tua estrutura. Mas assim, que nem eu te falei, assim, nada tem exceções à regra. É que esse caso aqui estava afogando, eles queriam fazer investimento. Daí eu disse, olha, não é esse ponto. Eu acho que a gente dá um passo atrás, rever o conceito, sabe? E dar uma remodelada ali no fluxo, porque o fluxo ele é o quê, tá? Só para te entender. Ele é um tabelão que tu carrega para a nuvem. Se tu vier, é que eu não tenho acesso aqui, mas se tu for no Power BI, quando tu for criar lá dentro do Workspace, tu vai ver fluxo de dados, conjunto de dados. Lá dentro do fluxo, tu cria uma tabela, ou seja, tu pega uma tabela do banco, joga para a nuvem, mas tu consegue dentro desse fluxo criar SQL. O que esse fluxo é? Ele é um tabelão, só que ele é tabelas separadas. Ou seja, se tu precisar relacionar, tu vai relacionar dentro do conjunto de dados, entendeu? Tu vai importar, que nem eu fiz aqui, ó. Tu vai importar ele do fluxo e tu vai importar aquelas tabelas que tu carregou lá de madrugada aqui para dentro. Tu tá vendo que tu tá consumindo da nuvem e não do banco? Sim, sim. Isso, então tu busca direto da nuvem, tu caceteia a nuvem. Tu vai lá fazer a requisição para a nuvem. Cada vez que tu atualiza o teu conjunto de dados, tu está atualizando da nuvem. Imagina tu atualizar 50 conjuntos de dados com esse mesma estrutura 50 vezes 6. 300 apontamento para a mesma tabela. Tu acha que faz sentido? Entendeu? Daí, tipo, quando tu vai começando a acumular muito dado, cara, isso. E se tu tiver linked server, open query dentro, é pior ainda, sabe? Ele vai tornar ainda mais. A estrutura ainda mais complexa. Então, eu não sei se eu respondi, se eu te ajudei. Não, legal. Respondeu, sim. Era essa dúvida aí. Eu tava... Tranquilaço, qualquer coisa tu me chama ali em off. Que... Valeu, parabéns aí, cara. Apresentação. Que isso, tamo junto. Eu acho que já extrapolou o tempo, né, Igor? É o tempo nosso que define o assunto. Então tá, show. Enquanto a pessoa estiver animada, aproveitando, a gente vai falando. Mais alguém aí, pessoal? Meu sonho fica até 5 horas da tarde discutindo. Os seus bancos de dados costumam ser mais sobre o quê? Quais são os dados que vocês mexem? Cara, então, a gente trabalha por conteúdo, né? Por exemplo, fato faturamento, fato devolução.
fato contas a pagar, fato estoque. É tudo o contexto. O que tu quer trazer para o fato faturamento? Eu quero agrupar todos os dados que tem faturamento. Ou seja, lá vai ter item, lá vai ter um ID item, porque tu vai ter uma dimensão cadastro que vai buscar todos os dados do item, tá? Então tu vai ter um ID do item, tu vai ter valor do item. Daí depende da granularidade. Eu quero trazer, é muito dado. Por exemplo, preço, lista de preço. Geralmente tu importa uma lista de preço dentro de um RP, é uma cacetada, 300 mil linhas. Então lá tu tem 20 listas de preço, multiplica 20 vezes 300 mil linhas. É muita informação. Né? Não é muita, mas é bastante informação. Daí tu tenta, tipo assim, diminuir a granularidade da informação. Tu vai precisar para quê aquilo lá? Daí tu começa a fazer questionamento, entendeu? Precisa levar tudo. Não que o banco não suporte, mas depois para te carregar isso numa visualização vai ser ruim, entendeu? Porque assim, o Power BI Pro, o Power BI Web, ele na verdade ele tem limite de dados, né? Se tu importar um arquivo, se tu tentar subir um arquivo mais que 1 giga, ele já dá problema. Ele vai pedir para ti adquirir uma premium. Então eu tento sempre pensar na Pro, que tem um custo menor, acho que é R$50 por mês, e a premium já é 200, é um valor mais agregado, né? Então eu tento sempre fazer esse questionamento, entendeu? O que a gente vai usar? Para quê? Essa tabela vai ser relacionada a quê? Pedido, faturamento, são coisas separadas? São. Então são 2 tabelas separadas. Devolução, é separada de pedido? É separada? É também. Porque tu pegou um pedido e está devolvendo um pedido que não é na mesma data. Então é uma outra tabela. Entendeu? Movimento de estoque. Lá tu vai ter todos os movimentos do mês. Beleza, mas eu preciso saber o estoque, a posição do estoque em cada mês. É uma outra tabela. Entendeu? Tipo, tu trabalha o DW ali, o Data Lake, enfim, né, a estrutura ali, como... É que o Data Lake não, né? Mas dentro do Data Lake, com o DW, com o próprio DW separado, tu vai trabalhar com um conceito, né? Tudo vai depender... Tipo, a tua ideia é o quê? É eu entregar um tabelão, sabe? É entregar nome do cliente, lá na dimensão do cliente tu vai ter todos os dados, então tu vai ter que criar um ID. Aí tu vai ter lá dados da venda, a situação do pedido, situação do faturamento, número da nota, PIS, COFINS, ICMS, tudo que tu pode separar em campos, mas que tu vai utilizar, sabe? Sempre suprimindo informação. Eu vou desenvolver um negócio de faturamento para trazer todos os campos. Não, primeiro vê o que precisa. Depois tu vai acrescentando, sabe? Não, legal, legal. Só pra ter noção melhor do que você mexe. Isso. Tu diz de contexto ou de... Em termos de contexto mesmo. Tá, então tá. É isso aí, porque o banco de dados é totalmente diferente, né? Tu vai separar, por exemplo, um local, tu vai ter por exemplo, uma cidade. Daí, por exemplo, lá o estado, tu vai fazer uma outra tabela. O nome do cliente vai ser outra tabela. A rua vai ser outra tabela. Aqui não, aqui tu vai agrupar, tipo, as ruas, o nome do cliente, tudo numa tabela só. E essa vai ser a dimensão, porque é cadastro. Agora, tudo que aconteceu daí é um fato. Agrupando também, né? Tudo dentro do... agrupando a informação. Daí lá tu coloca regras, né? Tu não... Tipo, se a informação... Se é pouca informação, tu vai dando carga... dá para dar até um truncate, carregar todos os dados sempre. Mas daí depende. Se tu tiver numa API, daí, tipo, depende do volume de dados. Mas se tu tiver no banco de dados, tu pode buscar tudo. Se é, tipo, 1.000 linhas, 2.000 linhas, dá para te importar direto. Dá um truncate, limpa todos os dados e traz tudo que é mais fácil. Agora, se tu tem muito volume de dados, tipo, muito não, mas tipo assim, bota aí que tu tem 200, sei lá, 10 milhões de linhas. Daí tu tem que fazer uma carga sempre retroativa. Daí dentro do banco tu tem que ter um controle de data, né? Por exemplo, um pedido, ele foi emitido lá em janeiro. A gente está agora em julho, certo? Se tu der uma carga retroativa de 30 dias, o de janeiro não vai pegar. Então aquele status não vai mudar, certo? Então tu tem que ter um controle dentro do banco de datas. Se mudou a data para a data atual, tu vai lá em janeiro e tu muda aquele registro, entendeu? Então tem que ter um controle de versionamento assim, sabe? Para te realizar o ETL. Para te dar, tá sempre com os teus dados atualizados. Legal, legal. Já no banco tu vai direto no registro, né? Tu não faz carga retroativa, né?
Aqui tu tem que dar uma carga, tipo, tu limpa teus dados 30 dias para trás, carrega tudo e tu tem que ainda fazer a verificação dos dados que mudaram anterior a essa data, sabe? Então é bem tranquilo. Mais uma coisa, gente? E aí? Então, Ronaldo, te agradecer imensamente. Foi muito bom, cara. Nós estamos desenvolvendo coisas bem legais aí, apesar do pouco tempo que tá com a gente aí. Você tá com resultados interessantíssimos. Já vai sair artigo congresso agora. Provavelmente tem revista também. Você tá aqui há quanto tempo? Você entrou aqui, tem... Eu acho que foi nem em fevereiro, foi em março, abril, acho. Abril. Faz uns 3, 4 meses, mais ou menos. Olha só, é um cara diferente. Então, e gente boa igual, não tem igual. O que é que eu precisar, gente? Dá um toque nele lá. Sim. Fala comigo aí, tipo, uma conversa. Propostas de problemas também, de projetos. Estamos sempre aí. Também para se ajudar, né, Igor? Tem. Uma mão lava a outra, né? Eu sempre digo. Exatamente. Então, gente, ó. Tranquilo. Valeu, pessoal. Abraço. Bom fim de semana aí. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente.